Olá, tudo bem? Queria falar com você neste dia sobre um tema muito importante, talvez e com certeza o tema mais importante da sua vida, o tema mais importante da sua existência. Eu queria falar com você sobre plano de salvação. Você sabe o que é plano de salvação? Já ouviu falar? Já ouviu sobre o tema? Você sabia que a Bíblia sempre nos apresenta um plano de salvação? Isso faz parte da história bíblica, da história da redenção, da história que é relatada. Nós vamos encontrar isso começando ali de forma explícita quando o gênero humano se corrompe e Deus decide dar cabo da humanidade, de todo o gênero humano, através do dilúvio. Tenho certeza que você já ouviu falar no dilúvio. No entanto, ele simplesmente não envia o dilúvio, mas ele chama um homem chamado Noé e ordena que Noé construa uma arca, coloque nela a sua família, coloque ali um casal, né, de cada animal para que seja salvo naquele momento específico da história. A história nos diz que Noé constrói essa arca, entra com sua família, entra com esses animais e eles são salvos das águas do dilúvio. Mas a Bíblia também nos relata sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus também envia e fornece um plano de salvação para aquelas pessoas daquela época. Deus envia um anjo, enviou na verdade 3 anjos à casa de Abraão, e Abraão intercede em prol daquele lugar, começando por 50, se porventura houver 50 justos, tu destruirás a cidade. E os anjos dizem, não destruiremos. E Abraão argumenta com eles até chegar ao número de 10. Não haviam 10 justos ali em Sodoma e Gomorra, e são salvos somente Ló e sua família, né? A sua esposa perece pela incredulidade, pela dúvida no seu coração. Nós conhecemos a história. Mas também nós lembramos de um outro momento na história que também nos remete a plano de salvação, quando Deus decide destruir a cidade de Nínive e ele envia o profeta Jonas para anunciar o seu desagrado, que dentro de 40 dias destruiria aquele lugar. E aquelas pessoas são convertidas quando Jonas apresenta o plano de salvação, apresentando o desagrado de Deus com relação à vida que eles estavam vivendo. Mas você sabia que ainda hoje o plano de salvação continua vivo e continua atual, e que ele é para nós, e que nós precisamos aceitar esse plano de salvação e viver por intermédio dele em obediência para também sermos salvos? Nesta manhã, de forma muito rápida, neste dia, eu queria compartilhar com você o plano de salvação olhando para a nossa mão, olhando para os dedos da nossa mão. Quando nós olhamos para o dedo polegar, nós vamos lembrar de uma coisa muito interessante. Nós vamos lembrar que para sermos salvos, nós necessitamos da graça de Deus. O polegar nos lembra da graça de Deus, da graça do Senhor que nos dá a salvação. A palavra de Deus é muito clara lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, quando nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o plano de salvação é que ele se efetua em nós, ele nos alcança porque Deus é gracioso. Essa palavra graça, ela significa favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, mas pela graça de Deus nós somos salvos. Mas prosseguindo, olhando para a mão, nós vamos ter aqui o dedo indicador, que vai nos falar do nosso pecado. Nós somos pecadores. Como podemos ser salvos se nós somos pecadores? Deus não compactua com o pecado. Deus não tem prazer no pecado. Então, como é que nós podemos ser salvos? E Paulo, ele tinha essa certeza quando ele escreve a palavra de Deus, e quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele vai nos lembrar o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, querido, eu e você somos pecadores. Nós pecamos. Nós não podemos salvar a nós mesmos porque o pecado nos condena diante de Deus. Mas continuando olhando para a mão, nós vamos lembrar aqui do dedo maior da nossa mão. E esse dedo vai nos lembrar que Deus é o Deus supremo, o Deus glorioso,
o Deus grandioso, o Senhor da história, o Deus soberano que tem todo o poder em suas mãos e que nada lhe é impossível. E a Bíblia vai nos relatar, vai nos dizer lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 7, a parte B, que Deus é justo e, portanto, precisa punir nossos pecados, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, nós somos pecadores, como ser salvos se Deus precisa punir esse pecado? Será que nós temos que pagar cabalmente por esse pecado e por sermos pecadores e por Deus não compactuar com esse pecado e esse pecado nos impedir, ser uma barreira para nós alcançarmos a Deus, para nós alcançarmos a salvação, mas nós continuamos olhando para a nossa mão e nós chegamos no dedo anelar. Nós lembramos da aliança em nosso dedo aqui, e isso aqui simboliza que Deus, em sua grandeza e sua soberania e sua pureza, ele fez uma aliança com seu Filho, porque nós estávamos perdidos por nós mesmos, não podíamos ser salvos pelas nossas obras, pelos nossos merecimentos. Então Deus faz um compromisso, faz uma aliança, faz um pacto com o seu Filho, e a Bíblia vai nos relatar isso em Isaías, capítulo 53, versículo 6, que nos diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, Deus fez com que todas as nossas iniquidades aqui é pecado no sentido mais profundo, e a Bíblia está dizendo aqui, Isaías está nos lembrando que Deus fez cair sobre Jesus Cristo os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, e Cristo foi punido por nós, Cristo foi punido em nosso lugar para nos salvar. Mas por fim nós chegamos no dedo mínimo, que nós chamamos de mínimo, e esse dedo nos lembra da fé. Como é que nós podemos tomar posse desse plano de salvação? Como é que nós podemos ser alcançados? Pela fé. Pela fé. A Bíblia vai dizer lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que a fé é comum entre nós, entre os homens. Ele diz que crês tu, Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Mas aqui nós somos lembrados, queridos, que a fé que nos alcança, a fé que nos faz abraçar, que nos faz ser tomados por esse plano da salvação, pela eficácia da obra de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito dele por nós, é a fé salvadora. A fé salvadora. E o livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31, nos diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aqui é o contexto da prisão de Paulo em Filipos, quando o carcereiro vê-los soltos da prisão, e ele quer matar-se a si mesmo, porque aqueles presos haviam fugido, e eles vendo a Paulo e Silas preso, ele pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então é pela fé que nós somos salvos, a fé salvadora, que nós podemos ser alcançados por esse plano de salvação que é de extrema importância para a minha vida e para a sua vida. Vamos relembrar? O dedo polegar, nós lembramos da graça de Deus. É pela graça, o favor imerecido de Deus. Você não merece ser salvo, eu não mereço ser salvo, mas a graça de Deus, o seu favor imerecido, me salvou, me livrou da condenação do inferno. Quando nós olhamos para o dedo polegar, nós lembramos do nosso pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu e você somos pecadores. Quando nós lembramos do dedo maior, nós lembramos do Deus Supremo, que é um Deus que não compactua com o pecado, que não inocenta o culpado. Ele tinha de punir esse pecado, ele sendo grande e ele sendo perfeito. Mas quando nós olhamos para o dedo anelar, nós lembramos que Deus fez uma aliança com seu Filho para nos salvar, e os pecados meus e seus foram punidos em Jesus Cristo. Mas por fim nós lembramos do dedo mínimo, que é pela fé, não é pelas obras, não é pelo merecimento que nós somos salvos. Então que neste dia você entregue sua vida a Jesus, você saiba que não é pelas suas obras, não é pelo seu merecimento que você vai ser salvo, mas é pela obra maravilhosa de Jesus Cristo. Peça que Ele lhe dê essa fé para você
ser salvo. Isso é plano de salvação. Deus te abençoe.